Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa live de número 156. Sim, eu nem acredito, há 156 semanas você tem um encontro marcado comigo e com os profissionais que fazem parte da nova cara da Neuro. Sim, essa tribo se reúne todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, há 156 semanas, com um propósito em comum: desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e entregar resultados e excelência ao paciente neurológico. Afinal, ele merece. Essa tribo de profissionais se reúne e nós nos denominamos aí de Comunidade Torriani. Fisioterapeutas, profissionais de educação física, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas agora fazem parte da nova cara da neuropsicólogos, enfim, profissionais que têm como propósito entregar excelência ao paciente neurológico. E nós nos reunimos em 2 espaços. Nos reunimos na plataforma Hotmart, que é a nossa biblioteca Netflix da neurofuncional. São mais de 350 aulas disponíveis para os profissionais da neuro que lá estão. E também nos reunimos num grupo fechado do Facebook. Nesse grupo, a gente analisa casos de paciente, faz rede de relacionamento, recomenda profissionais, sugere órtese, sugere adaptações na casa, trocamos e interagimos com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes neurológicos. Se você é novo por aqui, se você está chegando agora, primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Segundo, essa aula é uma aula gravada. Por que ela é gravada? Porque as discussões de caso acontecem mensalmente na comunidade Torriani e sim, gentilmente, um membro da comunidade se oferece e oferece um paciente real que ele está atendendo para trazer o caso aqui e discutir conosco. Então, a gente grava essa aula antecipadamente para garantir que tudo funciona adequadamente. Então, você que está nos assistindo agora, use o chat para se comunicar comigo e com a minha convidada de hoje. Faça suas perguntas, seus comentários de forma muito ética, o seu incentivo para a minha convidada que hoje trouxe uma paciente especial para a gente discutir. E você que está nos assistindo de forma gravada, que está nos assistindo bem depois, faça seus comentários aqui embaixo. Aqui na Hotmart, aqui embaixo tem uma aba para comentários da aula. Faça suas perguntas, seus comentários, suas dúvidas, seus incentivos para mim ou para Tawane, minha convidada. Então, com muito prazer, eu trago a Tawane Ramos. A Tawane Ramos é fisioterapeuta desde 2022, é membro da comunidade Torriani desde 2023 e hoje trouxe aqui um caso super interessante. Tawane, obrigada pela sua presença, obrigada pela oportunidade da gente conhecer a tua paciente e aprender com você e com ela. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui participando dessa discussão de caso clínico. E antes eu gostaria de aproveitar a oportunidade de compartilhar algo rapidinho, bem especial, que aconteceu. Eu tive a oportunidade de assistir uma das suas lives, né, onde você participou com o meu professor Simon Cavalcante, e a partir daí que eu te conheci. Eu fiquei apaixonada pela sua didática, a forma como você conduz o conteúdo, e foi aí que eu decidi me tornar uma fisioterapeuta especializada em neurofuncional. Então, estar aqui hoje é muito significativo para mim, poder compartilhar com você essa discussão de caso clínico. Então, eu gostaria de agradecer o seu conhecimento e da forma como ele tem enriquecido a minha vida profissional. Ai, menina, não estava esperando por essa, fiquei emocionada. Já comecei de olho marejado, não estava imaginando que você me conhece de lá de trás, porque essa live com o Sama faz muito tempo. Eu conheci, ele é meu professor. Eu acho. Não foi na pandemia, isso, exatamente. Olha, a gente nem sabe o quanto que a gente pode mudar a vida das pessoas. Sim. Sem saber. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui. Obrigada pela oportunidade de te conhecer pessoalmente. Fiquei muito feliz. É um prazer todo meu. A Tawane é fisioterapeuta em Potiraguá, certo? Isso.
na Bahia. Então, hoje ela vai trazer o caso de uma paciente que tem poliomielite e teve um AVC. Então, é um tipo de paciente daqueles que a gente fala, pacientes de alta complexidade, né? Então, ela vai trazer as dificuldades dela, vai trazer vídeos da paciente para a gente aqui ajudar a Tawane a ajudar a paciente dela. Eu vou compartilhar o slide, Tawane, ele está aqui já. Fica à vontade para começar a explicar. E quando eu tiver dúvidas, perguntas, eu vou pedindo licença e a gente vai interagindo aqui, tá bom? Ok. Posso? Manda bala. Então, inicio essa discussão com o termo de consentimento do uso de imagem da paciente. E apresento a vocês agora Dona Cosmira Pessoa Carvalho de Moraes, 54 anos, sexo feminino, parda, casada, aposentada. É uma paciente que possui um histórico prévio de poliomielite e possui múltiplas comorbidades, tais como hipertensão, hiperglicemia, depressão, esquizofrenia, ela é estrabisista e sedentária. Dona Cosmira sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico em 2024, com lesão na região occipital esquerda e no lobo cerebral esquerdo. Ficou internada por 9 dias. Após a alta hospitalar, ela apresentou comprometimento visual e aproximadamente 2 semanas, com a recuperação espontânea e completa de visão posteriormente. Ela relata histórico de quedas prévias que exigem atenção à mobilidade e aos riscos de novas quedas. É uma paciente que possui como característica ser desanimada, ela não apresenta perspectiva de melhora. E dentre os fatores ambientais, eu citei como barreira o fato dela passar um longo período de tempo sozinha. Também ela mora sozinha ou ela mora com o esposo? Não, ela é casada, mas o esposo trabalha fora. Então ela só fica ela e a filha em casa. A filha também trabalha, né? Então ela passa essa maior parte do tempo em casa sozinha. Entendi. E ela é independente em casa? Faz de tudo em casa? Não. Não, a filha que faz tudo, praticamente. Ela passa a maior parte do tempo deitada assistindo televisão. Eu incluí na rotina dela. Uhum. Então, coloquei também como barreira o fator socioeconômico, né? O fato dela não possuir uma órtese, um sapato, com a forma de que poderia igualar os membros, né? De membro inferior dela. Ela não possui um andador e o fato da nossa região aqui existe um difícil acesso ao serviço especializado, né? De reabilitação. Uhum. Incluir como facilitadores a casa ampla, com boa acessibilidade, o apoio familiar, ela possui um apoio da família, principalmente da filha. A filha, ela intervém de uma forma, assim, mais ativa. Uhum. O pai e a outra filha, que passa a maior parte do tempo fora, né, porque trabalha ou estuda fora, não tem digamos, uma autonomia, uma atividade, assim, um poder de falar, assim, não, você precisa disso, como essa filha tem, né? Tanto foi ela que está fazendo essa força para ela poder fazer a fisioterapia. Entendi. Então me lembra aqui, ó, o AVC foi em que mês? Faz quanto tempo o AVC dela? Ela não relatou, não. Foi 2024. Isso. Já tem mais de um ano? Foi no final de Já tem mais de um ano. mais de um ano. E ela não fez fisioterapia. No primeiro momento, contato com ela ela fez a fisioterapia no hospital, Tá. Depois veio para cá e ficou esse tempo todo sem fazer fisioterapia. Tá. E atualmente com você, ela faz quantas vezes na semana? 2 vezes a semana. Tá. Vou chegar na outra. Ela faz o acompanhamento psiquiátrico, né, que facilita, coloquei que facilita por conta da medicação, né, que ela toma. E nas funções e estrutura do corpo, eu citei a sequela da polio, a desigualdade do comprimento de membro inferior esquerdo, a fraqueza muscular e ataque cardíaco. Dentro do quadro de atividade e participação, eu incluí aqui um pouquinho da rotina dela, que ela acorda entre 10 a 11 horas, passa a maior parte do tempo deitada, assistindo televisão,
pouco participativa, não busca se socializar, deixou de ir para a igreja e sentar na cadeira da varanda, algo que ela fazia com... Era a única atividade, assim, a forma que ela tinha de socializar era sentar na cadeira da varanda, mas ela não faz mais isso. Enfrenta desafios relacionados à depressão estética e atividade de lazer, ela citou lavar os pratos e lavar roupa. Tá. Considera o AVC como um fator limitante para realizar suas atividades domésticas e é indisposta para fazer fisioterapia. Ela Ela não começou gosta. não, ela começou sendo forçada pela filha, Tá. porém, nas últimas semanas ela desistiu de fazer o atendimento, eu não consegui mais ir, ela se recusava. Ela, às vezes que eu ia, ela não falava, não vou fazer nada, não vou fazer. Minha filha quer que eu faça, mas eu não vou fazer mais a fisioterapia. Então, a gente teve esse desafio aí. Ela Então não. você está atendendo ela ou não está mais? Não. Aparentemente não, a filha não se decidiu ainda, porque ela falou que tem coisas que ela não consegue, né, intervir, ela tá perdida. Ah, Então, eu não estou atendendo mais ela, na última semana eu não consegui, porque ela se recusou. entendi. E quando você vai atender, é um horário que está só a paciente lá, porque a filha está trabalhando e o marido está trabalhando, é isso? Mas eu já também tentei ir no horário que a filha estava, no horário das 17 horas. E Aham, mesmo assim, ela fala: não vou, não vou, não vou. entendi. É só a filha, porque o marido dela trabalha fora. Então, Tá, ele vem, às vezes, de 40 dias. entendi. Ela vê pouco. Deixa eu É, entender uma coisa. Como ela tem um quadro de poliomielite e um quadro de AVC, seria importante, antes de conhecê-la, que eu sei que você vai mostrar os vídeos e tal, uhum. saber o que que era de antes do AVC, o que que era a sequela da polio. Então, quais as dificuldades ela tinha antes e como era o quadro mesmo motor dela e o que, que ficou depois do AVC. Você tem clareza sobre isso? Ó, o AVC em si não deixou muito o fato da nada de, digamos assim, de sequela. Eu acredito que hoje, mesmo assim, a sequela maior seria a da poli mesmo. Não tem sequela do AVC? Questão, assim, da marcha, a mão, ela possui os movimentos. Perfeito, Nada perfeito. cognitivo, nada perceptual, nada É, sensorial, nada. Vamos voltar. Que lado era o lado da polio? Quais lado, membros estavam afetados da polio? E que lado que foi afetado do AVC? o lado esquerdo da poli e o lado direito do AVC. Ah, entendi. Então, da polio era só a perna esquerda ou era mais do que a perna? A perna esquerda, Só a perna porque esquerda. Ela tinha ela uma é menor, monoparesia, ela tinha uma monoparesia esquerda pela polio. Daí, isso, ela ficou com uma hemiparesia direita por causa do AVC. E aí, o que você está sim, me dizendo é que essa hemiparesia provavelmente se reverteu, laceiou, e não tem, aparentemente, sequelas do lado direito, é isso? isso. Ok. Vamos seguir para tentar entender. Outra coisa que eu queria saber: você sabe que medicamentos ela toma por causa das questões cardíacas e psiquiátricas? Tenho na ficha dela, Mas não tem aqui. mas eu não coloquei aí. Não, tudo bem, tudo bem. É porque sempre que a gente for falar sobre pacientes de alta complexidade ou pacientes tomando medicação, é super importante a gente saber quais medicações. Por exemplo, um paciente cardíaco, é importantíssimo a gente saber se ele está tomando beta-bloqueador ou não, para saber se a gente pode contar com os dados da informação da frequência cardíaca ou não, né? Tanto para prescrição de exercícios como parâmetro realmente de desempenho. E questões psiquiátricas, tem medicações que deixam o paciente mais lento, tem medicações que deixam o paciente mais sonolento. Então, conhecer que medicamentos e antecipar quais os efeitos colaterais esperados, né, ou o impacto daquela medicação no nosso tratamento é super importante. Então, para quem está É, ouvindo hoje aqui, um lembrete toda vez que envolver medicação, tentar coletar, conhecer o que é e saber quais os efeitos. eu tenho na ficha dela, né, eu anotei isso.
os Uhum. medicamentos. Eu não coloquei na apresentação. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Pode seguir, querida. Certo. Da queixa de funcionalidade. A princípio, na anamnese, ela citou como queixa de o fato de não conseguir mais sentar na cadeira da varanda. E aí eu levei essa questão para a comunidade e me orientaram a reformular essa queixa, né? Deixar ela uma queixa de funcionalidade mais clara. Então, eu perguntei novamente para ela o que ela gostaria de fazer dentro das atividades dela do dia a dia, e ela disse que gostaria de realizar as atividades domésticas, como lavar a louça e lavar a roupa. Tá. Conversando com a filha, ela Uhum. disse que ela nunca foi de fazer isso, nunca foi de lavar roupa, lavar uma louça. Entendi. Ela, às vezes, quando a filha pedia algo assim, ah, mãe, eu quero comer tal coisa. Então, ela ia na cozinha e preparava, mas é uma coisa muito rara, fora do comum, ela fazer. Aí ficou essa parte, assim, né, que ela não faz, mas talvez ela gostaria de fazer. Tá, ficou meio obscuro isso daí, mas Isso. não é? O que é que você observa em termos emocionais, psicológicos, psiquiátricos na paciente? Você nota alguma coisa ou ela tá estável e tá tranquila contigo? É bem nítido. É bem nítido o quê, por exemplo? É, é, ela não conversa pouco. Quando a gente vai perguntar alguma coisa, ela fala, não sei, não quero. É, tem uma perspectiva baixa de melhora, não acredita que vai melhorar. Uhum, Ela é bem calada. Com a filha mesmo, ela não é de muito interagir, uhum, fica muito tempo deitada. Então, percebe essas. entendi. Ela não consegue socializar, E né? ela Ela já evita. era assim antes do AVC ou ela ficou assim depois do AVC? Não, ela já tinha um quadro depressivo já há muito tempo. A filha fala, eu perguntei desde quando ela é assim, a filha falou que desde os 23 anos que ela tem. Então ela nunca conheceu a mãe dela diferente, ela sempre foi assim. Entendi, entendi. Ok, podemos seguir. Então, a queixa dela é relacionada a essa tarefa de lavar a louça. Eu tentei levar ela para a cozinha para a gente poder fazer essa análise da tarefa, Uhum. mas não foi possível. Ela falou: ah, eu não quero, eu estou cansada, não vou conseguir. Então, eu tentei trazer o mais próximo para a gente poder fazer essa análise. Eu tirei a foto da pia, né, para a gente ver como é que é. E também tirei uma foto do local onde ela passa a maior parte do tempo. Ela fica deitada, assistindo televisão, a televisão fica na sala e a porta do quarto fica aberta. Não é o quarto onde ela dorme, é o quarto onde ela fica, passa a tarde. Tá. Essa foto eu tirei um dos nossos atendimentos, que eu consegui levar ela para a varanda, né, para ficar sentada um pouquinho. Uhum. E na foto seguinte foi aí eu realizando a atividade de sentar e levantar, eu tentei adaptar, colocar um calço assim, né, embaixo para poder igualar o membro, tentei também colocar algo para poder diminuir a cava do pé, trazer essa descarga de peso, essa verticalidade, e esse exercício era muito difícil para ela, né, Tá. ela se queixava de ficar em Vamos conhecer ela, ver movimento e ver a tua tá, avaliação dela, porque por enquanto tá super abstrato para gente. Daí eu acho que se tá a gente bom, conseguir fazer uma análise de movimento dela, a gente consegue entender melhor o quadro dela. tá, vou passar. Tá. Isso. Então, eu fiz a análise de ficar em pé, nos 3 ângulos. Tá. Ela consegue ficar em pé sem essa bengala ou não? Consegue. Consegue, tá bom. Então a gente olha, observa bem a simetria na base de suporte, a menor ou pobre transferência de peso para o lado esquerdo. Então, o limite de estabilidade dela está bem deslocado para a direita, ela se apoia com bastante força na bengala para isso, né? Me parece
que esses pés estão um pouco demasiados, minha sensação daqui, não sei se é exatamente real. A gente nota a hipotrofia, e eu acho que em outras imagens vai ficar mais claro, né, quando a gente olha o lado esquerdo comparado com o lado direito, Sim. principalmente a panturrilha, né, mas também eu acho a coxa, me parece aqui, ela fica bastante em hiperextensão dos joelhos, né, Isso. travada ali na hiperextensão do lado direito, que é o lado do apoio dela, mas também do lado esquerdo, não é? Isso. Também do lado esquerdo. Se a gente olha essa foto do meio, os quadris bem fletidos, né? O tronco anteriorizado, a cabeça anteriorizada. Ok. Uhum. Então, quando ela faz sem o uso da bengala, ela utiliza o membro superior também da mesma forma para poder aumentar a base de apoio. Você diz Mesmo sem a bengala. uma Ela atitude continua nessa protetora. posição. Sim, sim. Apesar de não aumentar a base de suporte, que ela não está tocando em nada, ela fica com a mão numa atitude de proteção que a gente Isso. chama. Então ela está ali pronta para agarrar, pronta para segurar em algum lugar ou em alguém se tiver a oportunidade. Ok. Aqui é a análise da tarefa de marcha. E ela passa o dia com essa havaiana aí. Sim. Isso aí eu acho que já seria uma primeira mudança importante, essa paciente ter um tênis, um sapato que dê mais. Eu pedi para a filha, mas a filha tem essa dificuldade de esperar o pai, né, para poder comprar. Aí a gente nota uma importante hipotrofia, que agora está dando para ver de forma muito mais clara. Esse membro esquerdo é flácido, ela transfere pouco para o membro esquerdo, ele é fraco e flácido, né? Vai dando play de novo aí para a gente ir vendo. Talvez se você conseguir dar o play na frontal, também nas laterais aí, que a gente consegue olhar. Ó, ela depende do apoio externo, então ela está apoiada na bengala, mas também está apoiada na parede, né? E a gente nota que sim, tem uma diferença de membros, porque, enfim, quantos anos essa paciente tem? 54, 58. E a polio foi. Ela. É infantil, né? Então, ela está há 50 e tantos anos, Sim. né, com essa fraqueza muscular. Então, certamente, esse membro. Você chegou a fazer a mensuração de membros? Você tem a Sim. medida? Tem diferença? De quanto Tem, de 3 centímetros. É bastante 3 centímetros. Então, grande parte do que a gente está vendo nessa marcha aí é em função Da diferença. da simetria, da diferença de membros. Então, ela precisaria sim ter um calçado que tivesse o suporte para equilibrar esses membros inferiores e essa pelve, né? Eu espero encontrar uma simetria importantíssima na pelve e inclusive na coluna, com uma escoliose importante, em função de 50 anos, desenvolvendo aí, né, um crescimento e um desenvolvimento com uma diferença de membros desse ponto, né? Mas a base de suporte dela é muito estreita, ela anda fechando a base de suporte, então isso atrapalha muito no equilíbrio dela. É por isso que ela depende da bengala e depende da parede. Associado a isso, a gente tem sobrepeso, a gente tem uma importante produção abdominal, né? E provavelmente uma fraqueza muscular também proximal, né? Ela é sedentária, só fica deitada, passa o dia todo deitada ou sentada. Então, é uma paciente que tem um baixo nível de atividade física e um alto comportamento sedentário. Então, tudo isso sistemicamente só atrapalha, né, o desenvolvimento dela. Atrapalha a função cardíaca, atrapalha a função respiratória, atrapalha a fraqueza muscular, atrapalha mobilidades, amplitudes, né? Ela só vai cada vez mais perdendo, né? Enfim, então eu acho que é um ponto importante aí de atacar. Se ela fosse uma paciente que tivesse chegado para mim agora, as duas primeiras coisas que eu faria é, número um calçado adaptado com uma palmilha para equilibrar a altura dos membros inferiores. Segundo, uma rotina de quebra de comportamento sedentário. Esse é, assim, o ponto
principal do que eu estou vendo até aqui. Porque se ela tem essa simetria há 54 anos, ela provavelmente tem já coisas estruturais que a gente não vai mudar. Encurtamentos, deformidades, fraquezas, que muito provavelmente, como você disse, são da polio, não são do AVC. Então, Sim. a gente vai ter muita dificuldade. Mas eu tenho várias outras coisas que podem ser modificadas, que são as relacionadas aos fatores secundários, aos hábitos. Né? Então, eu entraria por aí no trabalho com essa paciente. Posso passar? Sim, sim. Uhum. A tarefa de sentado para em pé. Uhum. Ela confia muito, né, nas mãos para fazer a troca postural. Então ela usa, olha, dá o play de novo no primeiro do frontal para vocês observarem como o membro superior fica ali em prontidão, fixo, mesmo sem ela usar a bengala, tá vendo, ó? E ela já tem o centro de massa transferido para a direita, confia na perna direita, tem uma super sobrecarga aqui, né, nos ombros, trapézios, bilateralmente, não é só do lado direito, é também do lado esquerdo. Né? E usa bastante os membros superiores. Olha como no vídeo do meio, se você der o play de novo, como ela coloca a mão dela no joelho esquerdo para fazer as vezes do quadríceps, dada a fraqueza muscular que ela tem em quadríceps. Então, ela coloca a mão, apoia ali para poder compensar a fraqueza muscular. E no vídeo da direita, se você conseguir dar o play ali, eu acho que a gente também consegue ver, olha lá, ó, ela tá pronta para apoiar e usar a mão. E olha onde os ombros estão, né? Super, super elevados. Ela reclama de alguma dor, Tawane? Dores abdominal, ela reclama. Abdominal? E ela tem um acompanhamento médico, assim, já fez ultrassom, não tem mioma, não tem nada que possa explicar essa dor abdominal? A filha falou que não. Era importante, viu, ela passar, tentar uma consulta com ginecologista, alguma Sim. coisa assim, porque dores abdominais era a última resposta que eu esperaria. Eu esperaria dor no joelho, dor nos ombros, dor Não, isso aí ela não. Já perguntei, ela. agora dor Só abdominal. cansaço. Não, dores no membro inferior também. Ela fala que fica muito cansada, dores nas pernas. Esse cansaço é uma outra coisa que eu também abordaria com prioridades. Então, número um calçado adaptado. Número dois, uma rotina para combater o comportamento sedentário. E número três, um trabalho na direção de aumentar o condicionamento cardiorrespiratório, para ela ficar menos cansada. Porque ficando sedentária demais, realmente ela vai ter um cansaço, que é aquele cansaço cardíaco, mas ela também vai ter o cansaço das pernas, por causa da fraqueza muscular. Sim, ela questiona bastante sobre isso. Com certeza, com certeza. O que mais que temos? Aqui eu tentei destrinchar alguns sistemas, né? Ela possui um tremor muscular, uma fraqueza de quadríceps e glúteo, de grau 2. Fiz o teste de sentar e levantar, 17,8 segundos. Adicionei a hipertrofia muscular do membro inferior esquerdo. E essa diferença de membro inferior esquerdo 82 e o membro inferior direito 85. Tá. Eu levei o instrumento de moca para poder utilizar com ela, mas ela se recusou a fazer. Adicionei no sistema cardiorrespiratório ataque cardíaco, a frequência cardíaca dela varia entre 105 a 133 batimentos por minuto. Deixa eu só entender uma coisa. Peraí. Essa frequência cardíaca, ela é em repouso? Essa é a frequência de A em repouso foi de 103. 103 em repouso. Em repouso. E essa 133 é o quê? É a variação que durante o atendimento, a média que eu fiz, variava entre 105 a 133 batimentos por minuto, ao iniciar a atividade.
Quando você coleta os sinais vitais, antes de Isso. começar a sessão, Sempre nos atendimentos dela tinha essa média aí. Ou era 105 ou era 133. Ok. A PA dela, 113 por 9, 150 por 10. E a escala de Berg, ela sempre relatava estar muito cansada. Ela falava que o exercício era cansativo, principalmente o de ficar em pé. Tá, peraí, vamos voltar, que a gente tem que só que clarear aqui e dar uma corrigidinha. Essa pressão arterial é também a pressão arterial que você coleta no início da sessão? Isso. Tá. Uhum. Então você não tem aqui nem a frequência cardíaca, nem a pressão arterial durante a sessão. Ou seja, a resposta dela ao exercício. Você só tem a de antes de começar a sessão. Antes de começar. Ok. Então, essa é uma coisa que eu mudaria. Se você vai ter a chance de continuar atendendo essa paciente, Não, eu faço os dois, só não coloquei aí. Eu monitoraria tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial, em especial quando você estiver fazendo exercícios que exigem um pouco mais dela. A outra coisa. Durante o exercício ou após o atendimento? Durante o exercício. Entendi. Durante o exercício. Aí, com relação à percepção de esforço, a percepção subjetiva de esforço, aí é a escala de Borg, não a escala de Berg. A escala de Berg é uma escala de equilíbrio. E a escala então eu coloquei errado. Eu sei, eu só estou arrumando só um detalhezinho, mas que faz toda a diferença, que às vezes quem está assistindo aqui, só para clarear. Isso. Então, a gente está falando aqui que na percepção subjetiva de esforço dela, quando ela está fazendo exercícios em pé, que ela fica mais cansada, ela relata uma Borg aí de 15, 16. Beleza. Na parte neuromuscular, você tem claramente uma flacidez, e isso está dentro do sistema neuromuscular. Então, a flacidez no membro inferior esquerdo é um problema. Né? Ela tem um pé muito flácido, ela tem uma perna muito flácida, e apesar dela não ter espasticidade. Você colocou aqui, eu não identifiquei nada, é porque você não identificou espasticidade, mas não é só espasticidade que está dentro do neuromuscular, flacidez também. Então a gente pode colocar lá também, beleza? Ela tem algum problema sensorial? Não consegui identificar. Não, nada, nenhuma. Não. Até quando estava programado para poder fazer a acessibilidade mesmo dela. Só que ela era muito assim, de tocar, às vezes ela falava, não, deixa. Aí eu. Ok. Não identifiquei. Continuar. Então, de acordo com a queixa da funcionalidade, eu preenchi essa escala esse formulário de análise do movimento em pé. E aí eu coloquei, né, os pontos que eu achei. Foi hipertensão de joelho, ela consegue entender a instrução da tarefa, não precisa de modificação, né, mesmo quando ela faz sem a bengala, né, se poderia incluí-la, não sei, por conta do uso da bengala, mas ela consegue fazer também sem o uso da bengala. Os segmentos corporais delas não estão alinhados, ela não possui uma orientação com a linha da gravidade, apresenta uma rotação de tronco, um declínio de pelve. Observei que ela fica nessa posição ereta por poucos segundos e é uma posição que está comprometida. O tronco e a cabeça permanecem levemente alterizados. Ela apresenta bastante oscilação, juntamente com tremor muscular. A descarga de peso, ela faz a descarga de peso sobre a bengala, aumentando a sua base de apoio. E às vezes, né, como foi visto aí no vídeo, que ela utiliza o membro superior. Sim. A base de apoio assimétrica em relação a essa diferença dos membros. Existe uma diferença do pé. O pé esquerdo ele é um pouco ativo, não apoia no chão, é um pé cavo. Existe um desalinhamento de tornozelo. Os dedos do membro inferior direito estão em garra. A descarga de peso do membro inferior, ela descarrega o peso no membro inferior direito e apresenta outros sintomas.
como cansaço, dores do membro inferior e não gosta de realizar atividade por falta de ânimo. Ok. Pode passar. E um dos meus objetivos que eu teria atualmente com essa paciente seria prescrever uma órtese, talvez, né? Um sapato ideal a fim de igualar os membros e melhorar a funcionalidade. Melhorar o ficar em pé e a marcha. O objetivo dela participar das atividades domésticas, como lavar os pratos, como ela mencionou, reverter o estilo de vida sedentário, melhorar a perspectiva de vida relacionada à atividade, à participação, suas atividades diárias pessoais e familiar e a integração com a sociedade. Vamos conversar sobre esses objetivos e tentar torná-los o mais específicos possíveis. Então, um primeiro objetivo nosso é sim, eu penso que essa paciente se beneficiaria de um sapato adaptado, com uma altura diferente. Então, na sua cidade, perto da sua cidade, em cidades vizinhas, existiria uma oficina ortopédica que ela poderia ir? Ou no SUS, existiria a possibilidade disso acontecer? Eu acho que o mais próximo seria Salvador. Salvador mesmo. Quanto de distância você está de Salvador? 640 quilômetros. Jesus. Entendi, você está longe, você está longe. Você já tentou um andador com essa paciente? Falei com a filha dela. Não, mas você já trouxe um andador para testar com ela? Não. Não, nunca. Porque assim, tem equipamentos que são difíceis da gente ter em casa para levar no atendimento. E tem outros que são fáceis. A gente pode ir montando o nosso próprio banco de órteses, sabe assim? Então, uma bengala é um negócio fácil do fisioterapeuta ter, um andador, uma espaldeira, uma tira de estudos. Tem coisinhas que são fáceis, outras são caras e difíceis, entendeu? Então, assim, um andador com um rolamento anterior, talvez deixasse essa paciente um pouco mais simétrica, um pouco mais equilibrada e um pouco menos dependente da parede. Essa seria a minha primeira tentativa. Já que um sapato ideal não talvez seria possível, eu não sei se adaptado, eu não sei se alguma costureira poderia fazer, sabe assim, alguma coisa caseira. Vocês estão numa cidade pequena, gente. O que tem aí ao redor que poderia ajudar essa paciente no sentido de calçar um dos sapatos dela? Eu não sei se uma costureira, se um marceneiro, se o que daria para a gente pensar em termos de adaptações mais caseiras? Uma palmilha com EVA, com essa dimensão, será que não daria para adaptar? Daria, mas é que a diferença é 3 centímetros, né? Então, o pé dela ficaria provavelmente para fora do sapato. Teria que ver que sapato que é, quão profundo ele seria e como que a gente faria. Mas eu acho que vale a tentativa. Vale a tentativa de uma coisa caseira, você fazer. Tem TO aí na sua cidade? Tem o quê? TO, terapeuta ocupacional? Não. Não. Dentro da comunidade, a gente tem terapeutas ocupacionais que ajudam, prestam assessoria para outros profissionais, mesmo que à distância, mesmo que online, tá? Então, eu acho que às vezes conversar dentro da comunidade com o TO para identificar como que daria para adaptar esse calçado, eu acho que já valeria. Já valeria, já seria uma coisa que já ajudaria essa paciente. No objetivo número 2, a gente tem melhorar o ortostatismo e a marcha. Aí, assim, eu tenho tentado ao máximo combater a ideia da gente colocar esses objetivos gerais, porque melhorar o ortostatismo ou melhorar a marcha é super vago. A gente vai querer fazer isso para todos os pacientes que andam ou têm alguma dificuldade, para todos os pacientes que ficam em pé e têm alguma dificuldade. Então, eu seria mais específica nessa coisa da marcha, entende? Essa coisa da marcha, se a gente pudesse ter como objetivo, por exemplo, diminuir o apoio externo da parede, melhorar o equilíbrio durante a marcha,
eu já acho que a gente avançou. Se a gente tiver como objetivo específico do ortostatismo, por exemplo, melhorar a distribuição de peso para o lado esquerdo e uma melhor e um menor uso do membro superior direito na bengala. Menos apoio. A gente é mais específico nesse melhorar o ortostatismo aí. Então, a gente pode pensar no objetivo grandão, que é, ok, eu quero que ela fique em pé melhor, mas o que é que eu quero que ela fique melhor no em pé? Em detalhes, né? Uhum. E outra coisa que eu pensaria aqui é assim, se ela fosse minha paciente, ó, esse negócio de lava-prato aí tá meio esquisito. A senhora nunca fez isso antes, daí me respondeu isso agora, sempre que você não respondeu isso da boca para fora, não. Eu queria saber um pouco mais sobre hobbies, lazer, o que motiva essa paciente, o que ela ama fazer, o que ela gostava, o que fazia da vida dela feliz. Muito embora você já tenha dito que essa paciente dá todos os indicativos de um quadro depressivo há muito tempo, né? Então, talvez assim, a vida realmente não fosse muito feliz, vamos dizer assim, né? Mas o que é que alegra essa paciente? O que ela gostaria de fazer que ela não está conseguindo fazer nesse momento? Para além de lavar pratos, já que lavar pratos não era uma coisa que ela gostava e nem que ela fazia antes, por que ela vai querer fazer agora, Eu né? perguntei a ela falou que nada, que não lembra, não sei não. Aí depois eu conversei com a filha dela, ela falou que uma coisa que ela observava que a mãe dela fazia antes era ouvir música de Leonardo, e que depois ela parou de fazer. Olha. Aí eu comecei a levar, colocava no celular uma música de Leonardo durante os atendimentos, para dar um ânimo para ela. Foi a única coisa que eu consegui extrair, né, da filha dela. Já conseguiu extrair alguma coisa bacana em termos de Uhum, motivação, né? Sem sim, dúvida. Você, de alguma forma, conseguiu entrar. Ela tem um psiquiatra? Quem que está medicando ela? o psiquiatra. Então, você teria contato com esse profissional? Eu tentei, mas eu não tive retorno. Retorno. E ela falou que era muito difícil, até para ela marcar mesmo com o psiquiatra, era muito difícil. Sei, sei. Então, o contato, assim, eu não consegui fazer. Não teve retorno. Entendi. Isso aí era uma coisa tão importante. Porque talvez essa medicação precise ajustar. Ela mudou há pouco tempo. Mudou Medicação. recentemente a medicação. Ela foi, passou pelo psiquiatra e aí mudou o medicamento. Acho Na que foi. próxima vez que ela tiver consulta, Tawane, escreva um relatório. Então, descubra com a filha quando é a próxima consulta e escreva um Uhum. relatório. Diga como a paciente está apática, como está difícil de encontrar estratégias para motivar a paciente. Diga que ela tem passado o dia todo deitada, sentada, sedentária, desmotivada e que você gostaria de conversar sobre a possibilidade de ajustar essa medicação para tentar ajudar você a ajudar a paciente, porque tá difícil você trabalhar com uma paciente tão apática assim, né? Então, isso eu acho que é uma Uhum. coisa muito importante, trazer um relatório já antecipadamente da data da consulta com um psiquiatra. Ótimo. E a outra coisa é você trazer energia para essa sessão. É você vir com um astral que possa contaminar essa paciente, seja com a música do Leonardo, seja com uma conversa sobre um filme, uma novela, alguma coisa que ela goste de fazer, alguma coisa que ela esteja Eu, compreendendo. eu comecei a motivar ela porque eu atendo a tia dela. Então, eu pedia para a tia dela fazer alguns vídeos. Ó, dona Lio, continua, não desista da fisioterapia. E aí eu mostrava para ela, porque elas não têm esse contato. Eu acho que já tem um tempinho que elas não se vêem, muito tempo. Mas Então, eu não tentava fazer essa ponte. porque Oi? ela não poderia usar o celular para falar com as pessoas, para conversar com familiares. Com os familiares. Eu acho que acredito que ela conversa com a filha, com o esposo.
Mas eu tentava fazer essa ponte com a tia dela, porque eu atendo a tia dela e aí gravava um vídeo, mostrava os vídeos da tia dela. Ó, a dona Aninha fez isso hoje. E levei também alguns joguinhos para a gente ficar jogando no final da sessão. E ela, eu sou ruim de jogo. Eu falei, não, mas a senhora ganhou de mim e tal. Aham. É isso mesmo, que acho Tá que a bom, gente. levei ela para a varanda, né, para a gente ficar um Aham, pouquinho nesse tempo, as aham. músicas de Leonardo, mas foi de uma semana, nas últimas semanas que ela Que ela teve acabou tido. se Aí fechando. a filha dela falou bem assim, que para tudo ela é assim, para ir Entendi, no dentista, para ir no psiquiatra, só que o fato da fisioterapia ser com mais frequência, claro. ela meio que chegou no limite dela, né, esse fato de Entendi, entendi. então, ela, todo 2 vezes na semana para ela está sendo muito difícil. E a filha dela, não, você vai para o dentista hoje, hoje você tem consulta médica, mas Aham. ela não gosta, não gosta de nada. Então, Ai, que difícil, por isso que está sendo Tawane. difícil. Claro, claro que está sendo difícil. Eu acredito sim. E você descobriu estratégias boas, o Leonardo, a tia, os vídeos, os jogos, são coisas todas que são legais de ir trazendo, né? Ela não tem netos, sobrinhos, crianças, nada. Não, não. Que também poderia ser uma outra, de repente. Sim, Ela é verdade. religiosa? Ela deixou de ir para a igreja. A filha dela falou que foi por conta da estética, por conta da depressão. A família dela é bem religiosa, é Que da talvez igreja do seja véu. um tema aí que seja legal, né? De repente resgatar. É, sim, mas ela deixou de ir para a igreja, não faz nenhum esforço. A tia dela é da mesma igreja que ela era, né? Uhum, Então, ela continua indo para a igreja. Eu falo, ó, dona Aninha voltou para a igreja, tá indo para a igreja, mas ela uhum. fala, ah, cada um é diferente. Só Deus sabe o que aconteceu comigo. Eu não melhoro, não. Então, ela não tem fé que vai melhorar. Entendi, entendi. Em relação aos objetivos que a gente tem aqui, eu concordo super e focaria 100% no. Eu não reverteria o estilo sedentário, mas combateria o comportamento sedentário. Né? Então, eu faria com ela um semanário. Né, ou uma rotina diária ali de alertas no celular, a cada 50 minutos levantar e ficar em pé por 10 minutos, andar. Eu implementaria com ela algum sistema de monitoramento de passos, né? Ou alguma coisa nesse sentido que eu acho que é super importante. Super importante a gente combater o comportamento sedentário dessa paciente. Esse objetivo, para mim, é um dos primeiros. É um dos mais importantes aí que eu colocaria. Então, de novo, o ajuste do sapato, a possibilidade de um andador, de testar um andador com ela antes de prescrever, combater o comportamento sedentário, ajustar ou deixar pronta uma carta para conversar com o psiquiatra sobre medicação. Caiu a internet da Tawane, mas acho que a gente consegue continuar por aqui. Então, esses 4 objetivos, para você que está me assistindo aqui, são essenciais, cruciais para tratar essa paciente. Então, se você tem uma paciente parecida, se você sente que você está com objetivos vagos como esses que a Tawane colocou, ou que você está tentando encontrar estratégias de motivação, não está tendo muitas ideias, a Tawane deu várias ideias aqui, tentou pela música, tentou pela família, tentou por jogos, então são todas boas ideias aí que ajudam a quem está querendo ideias de como estimular o paciente a tentar ir por esses caminhos colaterais. Podem ser jogos, pode ser religião, pode ser música, pode ser familiares, vídeos de familiares. Daí são ideias que existem várias possibilidades. Eu faria um quadro branco daqueles semanários que a gente compra em papelaria, coisa assim, colocaria no quarto dela e faria toda semana esse semanário, né? E no próprio celular dela colocaria os alertas. A cada 50 minutos vai tocar um alerta para lembrá-la de levantar, para lembrá-la. Essa é um tipo de paciente que talvez fazer um contrato com ela, um contrato de responsabilização, também ajudasse ela a estar um pouco mais motivada. Mas sem dúvida nenhuma, se
a medicação não estiver ajustada, lidar com um paciente com depressão é uma das coisas mais difíceis. É o paciente mais difícil de atender. É o paciente que está em depressão. É o paciente que não está motivado para a fisioterapia, não está motivado para a vida, não está motivado para outras atividades. Aí a gente tem que enxugar gelo. É como a gente fala, vai ser muito difícil, né? Então a Tawane mostrou algumas estratégias, eu estou dando outras estratégias aqui que de alguma forma podem ajudar. Você tem alguma dúvida que a gente não respondeu, Tawane? Alguma pergunta que ficou meio sem resposta? Porque o caso do seu paciente é um caso complexo, difícil. Você não está sozinha e você está encontrando as estratégias dentro das suas possibilidades. Eu só dei mais algumas ideias aqui, né? Mas dentro das suas possibilidades, você está tentando aí encontrar possibilidades. A minha última dúvida seria como eu devo agir nessa situação, né? Eu devo respeitar a opinião da paciente e passar apenas algumas orientações, porque levando em consideração que a filha também está bastante sobrecarregada, então a gente percebe isso, né? Ela não sabe o que fazer. Aí eu fiquei assim, um desafio para mim. Eu entendo, eu super entendo. E não tem uma resposta certa ou errada, tá? Mas eu vou te dizer assim o que eu faria no seu lugar. Eu chamaria uma reunião de família. Tá? Então, essa reunião de família, no mínimo, vai estar a paciente, a filha e você. Se for num dia que o marido estiver, o marido pode estar junto, mas como ele está bastante longe, eu tentaria filha e você. Essa conversa, ela tem o propósito de chamar responsabilidade para paciente. Então, dizer assim, ó, nós já estamos numa frequência baixa. 2 vezes por semana é uma frequência baixa para quem está o resto do dia e o resto da semana sedentário, como a senhora está. Então, a senhora diz para mim que a senhora não vai melhorar, que não tem jeito. Eu digo, se a senhora não fizer a sua parte, de fato vai ser muito difícil melhorar. Então, a sua parte é o quê? É dentro do que eu estou orientando. A cada 50 minutos, levantar e ficar em pé 10 minutos. A sua parte é, precisamos que você faça um programa de exercícios em casa, nos outros dias em que eu não venho aqui. Preciso que você preencha o quadro branco da sua rotina para eu conseguir ver aonde estão os momentos que a senhora está mais sedentária para eu poder te ajudar. Então, tem várias coisas que não estão no meu domínio. Eu não tenho como fazer. Isso é responsabilidade da senhora. E se a senhora não fizer, a gente de fato não vai conseguir mudar o quadro. Aí tem coisas que estão na responsabilidade da filha, que eu sei que está sobrecarregada, mas se a gente vir que um andador é uma boa, eu preciso que essa filha providencie esse andador. Então, eu posso contar com você para isso? Eu preciso desse andador. Esse é um outro ponto. Ou eu preciso da sua autorização para trabalhar numa adaptação do sapato. Eu vou contactar uma terapeuta ocupacional do meu grupo de estudos aqui da comunidade. Eu vou pedir essa ajuda, mas eu preciso da tua autorização. Então, o que precisa ficar claro numa reunião de família é o que é responsabilidade de quem? O que é responsabilidade de quem? Porque se a filha entendeu que a responsabilidade é sua de vir 2 vezes por semana a atender e alguma mágica vai acontecer, esse é um mal entendido. Esse é um mal entendido que precisa ser solucionado. Tanto a paciente quanto a filha têm de entender que tem coisas que são da sua responsabilidade. Olha, eu vou vir, eu vou fazer o planejamento, eu vou propor, eu vou atrás da adaptação do sapato, eu posso ir atrás do andador, eu te mando a conta, ou você paga, ou sei lá eu o quê, mas assim, eu preciso que você faça isso, que você faça isso. A gente está no mesmo acordo? Estamos. Não, não estamos. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Então, vir aqui vai vir parte de um processo de manutenção. É manutenção que você quer? Que a mãe fique igual ao que ela tá? É manter igual que é o que a senhora quer? Então tá ok. É só para a gente esclarecer expectativas, você entendeu? Porque senão a filha tá esperando que a mãe vai perder peso, vai parar de andar com bengala, vai melhorar a força na perna. Paciente não está esperando nada, ela só quer ficar deitada. Ela não está esperando nada da vida. E você está aí dando o máximo que você pode, tentando extrair alguma melhora da paciente. Está todo mundo frustrado.
Porque o que a gente está esperando não é o que está acontecendo para nenhuma das partes. Quando você vai lá, você é alguém que está importunando a paciente, que ela não quer, certo? Quando você vai lá com uma expectativa que não é a expectativa da paciente. Então, a gente está precisando, nesse momento, daquele negócio que eu sempre falo, que são as conversas difíceis. Alinhamento de expectativa. Então, eu, no seu lugar, faria isso. Certo. E não vai ser fácil. E não vai ser fácil. Mas é isso que precisa acontecer. E ok, a filha vai falar assim, tá tudo bem então. Então nós vamos trabalhar para manter a mãe assim. Você pode continuar 2 vezes por semana. Você tira o peso das suas costas. Você entendeu? Ok, se agora a gente vai para manutenção, são outros 500. É outra sobrecarga, outra expectativa do meu ponto de vista, né? E então isso eu acho que é o que precisa acontecer. De novo, a gente tem que ser sincero, a gente tem que dar responsabilização para o paciente, dizer o que é parte dele, o que é a sua parte, e não abraçar a responsabilidade do paciente. A responsabilidade tem que ser compartilhada. Não pode ser toda sua. E se a paciente de fato não quer, chega, Tawane, não quero mais que você venha aqui. A gente tem que alinhar isso aí. A paciente tem que saber quais são as consequências. Olha, a senhora está envelhecendo. A senhora até hoje viveu muito bem com sua poliomielite. O que pode acontecer para frente é, número 1, existe um negócio que chama síndrome pós-polio. A senhora pode começar a ter muita dor e essa polio pode complicar. Pode, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas pode. Número 2, a senhora está ficando mais velha. Então, os problemas da velhice vão começar a vir em cima dessa polio. Então, o desequilíbrio, o problema de visão, tudo isso. E aí, então, a senhora vai ter mais dificuldade. A senhora está imaginando que, de repente, daqui 2 ou 3 anos, ou daqui 5 anos, a senhora não vai mais conseguir andar? Porque é isso que pode acontecer. Quanto mais sedentária a senhora ficar, quanto mais deitada a senhora... Então, não, mas eu estou ciente, Tawane, muito obrigada, mas eu estou ciente. Então, ok, essa é a tomada de decisão informada. Meu paciente ela tem uma ótima cognição. Então, ele está ciente das consequências. Então, eu tenho de respeitar essa decisão. Então, eu vou ter que virar para a filha e falar, eu acho que a gente tem que respeitar a decisão dela. Porque eu estou vindo aqui, ela não quer, eu estou importunando ela. Ela não está fazendo as coisas que eu planejei ou a proposta, ela não assumiu a responsabilização, eu estou perdendo meu tempo, ela está perdendo o tempo dela e você está perdendo seu dinheiro. Então, essas são as conversas difíceis que tem que ser reais e que precisam acontecer. Certo? Certo, Camila. Mais alguma pergunta? Não. Foi uma ótima conversa, foi uma ótima discussão de caso, Tawane. A gente aprendeu muito com esse caso, um caso difícil. A gente já discutiu casos de pacientes complexos, com certeza, mas nunca discutimos pólio com AVC, né? E acho que foi um caso em que essa questão da responsabilização foi bastante colocada. Eu tenho certeza que tem gente assistindo a gente aqui que tem casos parecidos. E que agora estão refletindo, nossa, é verdade, acho que eu preciso... Está sendo um desafio para mim esse caso. Eu posso ver no seu rosto que você está incomodada, que você gostaria de fazer mais, que você gostaria de fazer melhor. Mas a minha fala para você, e para quem está ouvindo a gente que tem casos parecidos, é não assuma uma responsabilidade que não é sua. Não é sua. A tomada de decisão de se vai ou não vai fazer fisioterapia é, em última instância, sempre do paciente, em especial quando ele tem cognição para decidir. Em especial quando ele tem cognição para decidir. Então, você tem as ferramentas em mãos. Eu te dei as ideias dos objetivos, eu te dei as ideias das estratégias, mas se no final das contas a paciente não quiser, quem é que vai obrigar? Não é? Deixou tudo mais leve agora. Deixar tudo mais leve. É isso, que a gente tem que fazer o nosso trabalho na leveza que é proposta, entendeu? Os conhecimentos você tem, as ferramentas a gente acabou de discutir, eu acabei de te dar estratégias, mas se no final dos contos o paciente não quiser, a decisão é dela.
né? Então, para você e para quem aqui está assistindo que tem pacientes nas mesmas condições, a mensagem final é: não assumam uma responsabilidade que não é de vocês. Aprendam a ter essas conversas difíceis. Não vai ser fácil. A primeira conversa difícil vai com as coisas anotadas, porque você vai ficar ali travada para falar, você não vai saber como falar. Vai com os itens anotados, vai com o que Uhum. você tem que realmente abordar com o paciente. Depois, com o tempo, quanto mais conversas difíceis você for fazendo, você vai aprendendo a lidar melhor. Então, essa é uma mensagem importante que fica dessa nossa live, dessa nossa aula. Muito obrigada. Foi muito bom conhecer você, foi muito bom conhecer a sua paciente e compartilhar das suas dificuldades e dos desafios que você está enfrentando com essa paciente. Eu agradeço também a todo mundo que veio hoje aqui, que deu a audiência para essa discussão. Deixa aqui seu comentário, sua palavra de apoio, seu incentivo para a Tawane, que está começando a carreira, afinal ela se formou em 2022, ela tem 3 anos de formada. Então, ela está enfrentando os desafios, sim, dos primeiros anos de formada e está muito na frente de muitos outros profissionais, Tawane, só por ter se exposto aqui, por ser membro da comunidade já há 2 anos e por estar ali tentando fazer o melhor para os seus pacientes. Muito obrigada e Muito obrigada, Camila. Um grande beijo para você, um grande beijo para todos que deram a audiência. A gente se vê na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.